Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Lacanflix. Meu nome é Antônio Carlos e hoje a gente vai falar um pouco sobre fígado e vias biliares, certo? Primeiro a gente vai ter aqui uma visão geral da anatomia do fígado, certo? Então a gente percebe ali que o fígado ele pesa em torno de 1,5 kg normalmente, tá? Ele está situado entre o estômago e o diafragma. Ele apresenta uma coloração castanho avermelhado. Ele é de consistência friável, apresentando várias funções metabólicas importantíssimas e, além disso, ele produz ainda a bile que auxilia ali na digestão, na nossa digestão, certo? O fígado ele está localizado nos quadrantes superior direito, a sua maior parte, e esquerdo em menor parte, tá? Ele relaciona-se com o diafragma, as margens direita e esquerda, processo tifoide, parede abdominal anterior no ângulo subcostal, tá? E com o diafragma, rim direito, flexura direita do colo, duodeno, vesícula biliar, veia cava inferior, esôfago e fundo do estômago posteriormente, tá? A gente vai ver que todas essas relações acabam deixando impressões no fígado, que a gente vai ver aqui nesse vídeo também, certo? Então o fígado ele apresenta uma face diafragmática e uma face visceral. A sua face diafragmática, por sua vez, ela é convexa, tá? Essa região superior do fígado que se relaciona com o diafragma, logo acima do fígado, tá? Então ela é uma superfície convexa voltada para o diafragma e ela está dividida em parte superior, parte anterior, parte direita, parte posterior e a área nua, que é uma região que a gente ainda vai ver também, que ela não é recoberta por peritônio, gente. Percebe aqui que o fígado ele é recoberto por peritônio, formam ligamentos, que a gente também vai ver esses ligamentos, e tem essa região que não é recoberta pelo peritônio, certo? E nós temos também ali a face visceral do fígado, que ela parte mais posterior, que ela é côncava e está direcionada inferiormente, apresentando as impressões das relações que o fígado faz com outras estruturas, como eu falei para vocês, certo? Então aqui a gente tem uma visão aqui geral dessa anatomia. A gente percebe aqui que nós temos um lobo direito do fígado maior, certo? Um lobo esquerdo do fígado menor, divididos ali pelo ligamento falciforme, que é uma divisão mais estrutural, certo? E nós temos aqui uma divisão funcional, que ela é uma divisão mais importante que a gente vai falar agora, certo? Então a divisão funcional do fígado ela é feita respeitando a tríade do fígado, certo? E quem forma essa tríade do fígado? A tríade do fígado ela é formada por um ducto biliar, formada pela veia e por uma veia e por uma artéria hepática, certo? Então essa tríade portal ela determina essa divisão funcional, de forma que cada lobo funcional ele recebe uma tríade, certo? Então essa divisão também ela é usada para transplantes ali, onde o doador ele vai doar uma parte do fígado, ou quando você vai precisar fazer uma retirada de uma parte do fígado, essa divisão que é respeitada na hora da cirurgia, certo? Então, essa divisão nos dá 8 lobos do fígado. O primeiro lobo do fígado, que é o lobo caudado, que ele fica mais posteriormente, certo? Então, a gente tem ali no sentido horário, certo? Anteriormente, olhando para o fígado. O segundo lobo, o terceiro, o quarto, que ele é maior e já toma todo o fígado ali. O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo lobo do fígado nessa divisão funcional, certo? Então, basicamente, é isso. Aqui a gente vai ver um pouco sobre os ligamentos que eu falei para vocês. Que aqui a gente tem o ligamento coronário, que é esse ligamento aqui que recobre toda a parte superior do fígado, tá? Tem um ligamento coronário aqui recobrindo essa região. E esse ligamento coronário é justamente o ligamento que determina a área nua do fígado, tá? Então vocês percebem aqui que ele dá essa volta na parte superior do fígado e essa área que ele circunda é a área nua do fígado, que é a área que não é recoberta por peritônio, certo? E por sua vez o ligamento coronário também
ele faz uma espécie de volta para recobrir o fígado e nessa volta ele forma um triângulo que a gente chamou de ligamento triangular. Nós temos o ligamento triangular direito, assim como também nós temos o ligamento triangular esquerdo, certo? Que eles são essas mudanças de direção do ligamento coronário. A gente também tem aqui o ligamento falciforme, certo? Que ele dá para ver mais na sua parte anterior, que é o ligamento falciforme, certo? E esse ligamento falciforme, ele é formado pela lâmina. Ele é um remanescente, na verdade, certo? O ligamento falciforme do ducto venoso fetal, que desviava o sangue da via umbilical para a via cava inferior, evitando passar pelo fígado, certo? Nós temos também aqui outro ligamento muito importante, que é o ligamento redondo do fígado, que ele é um remanescente fibroso da veia umbilical, certo? Que ela conduzia lá sangue muito oxigenado e rico em nutrientes da placenta para o feto, certo? Então, esses são os principais ligamentos que a gente tem aqui no fígado. E como eu falei para vocês sobre as impressões lá no início do vídeo, nós temos aqui as impressões na face visceral de algumas estruturas a qual o fígado faz relações, como por exemplo, o rim, a impressão renal aqui, nós temos essa impressão renal, nós temos a impressão cólica ali do colo, certo? Nós temos outras impressões, como a impressão gástrica, que é a impressão esofágica, que são justamente por conta que essas estruturas elas estão relacionadas com o fígado. Nós temos também a impressão da vesícula biliar, que ela é vista quando é se retirado a vesícula biliar, certo? E como eu falei para vocês, na divisão funcional, a gente tem aqui uma representação dessa tríade portal no hilo do fígado. Tá? Então essas estruturas elas estão entrando, tá? A gente tem aqui o ducto hepático, certo? Os ductos hepáticos. Nós temos aqui uma artéria hepática, que é a artéria hepática própria, e nós temos aqui a veia porta, certo? Que elas estão entrando ali no hilo do fígado e vão se dividir cada um nessas três ramos para cada lobo funcional, como eu falei para vocês, certo? Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre vias biliares do fígado. As vias biliares do fígado, basicamente, é o seguinte: no fígado, essas vias biliares, elas se juntam e elas saem do fígado por meio formando o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, certo? Então, saindo aqui nesse hilo, nós temos o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, certo? Então, esses ductos hepáticos esquerdo e direito eles se juntam para formar o ducto hepático comum, que ali já é bem na saída do hilo no fígado, certo? Então, esse ducto hepático comum, ele se junta com o ducto cístico, que está vindo da vesícula biliar, e juntos formam o ducto colédoco. O ducto colédoco, por sua vez, ele se junta lá na frente com o ducto pancreático para desembocar lá no duodeno, na sua parte descendente, certo? Então a gente também temos aqui, né, nesse slide, nós temos aqui a vesícula biliar, certo? Que a vesícula biliar ele é um órgão, né, nesse formato piriforme, situado na face visceral do fígado, como eu já havia também falado para vocês, na fossa da vesícula biliar, entre o lobo direito e o quadrado, que ele funciona como reservatório da bile. Então o fígado ele produz a bile, a vesícula biliar armazena a bile, certo? Está dividida lá no colo da vesícula, no corpo e no fundo da vesícula, tá? A gente também pode perceber aqui dentro essas mucosas com pregas da vesícula, que a vesícula tem essa capacidade de contração para liberação da bile, certo? Então, seguindo aqui, a gente tem a irrigação do fígado, que também vou falar nesse mesmo slide, de drenagem tanto venosa como linfática e da inervação do fígado, certo? Sobre irrigação do fígado, nós temos que ele é feita pela artéria hepática direita e esquerda, que são ramos da artéria hepática própria, que deriva do tronco celíaco a partir da artéria hepática comum, certo? Então, nós temos aqui o tronco celíaco. O tronco celíaco
ele dá a artéria hepática comum, certo? A artéria hepática comum da artéria hepática própria. A artéria hepática própria, por sua vez, da artéria hepática direita, a artéria hepática esquerda. A vesícula biliar, por sua vez, ela é irrigada pela artéria cística, como vocês estão vendo aqui. A artéria cística ela sai justamente da artéria hepática direita, certo? Então vamos lá. Saímos aqui do tronco celíaco como artéria hepática comum. A artéria hepática comum ela dá aqui a artéria hepática própria. A artéria hepática própria da artéria hepática esquerda, artéria hepática direita. E essa artéria hepática direita, ela dá a artéria cística para irrigação da vesícula biliar, certo? Então, essa artéria hepática direita e esquerda, elas entram no fígado e fazem toda a irrigação seguindo os lobos funcionais, como eu falei para vocês, certo? A drenagem venosa do fígado, ela é feita pelas vias hepáticas, certo? Que desembocam na via cava inferior posteriormente ao fígado, certo? A vesícula biliar, ela é feita a drenagem pela via cística, que desemboca diretamente na via porta do fígado, tá? Então, nós temos essa drenagem feita pela via porta que entra no fígado. Lá do fígado se transforma lá em vias hepáticas e caem posteriormente ali na via cava inferior, certo? A drenagem do fígado, ela é feita ali para os linfonodos celíacos, que se localizam aqui perto do tronco celíaco. E os linfonodos císticos, eles apresentam um mesmo trajeto, certo? Os linfonodos, uma observação que os linfonodos da área nua, eles drenam para os linfonodos frênicos e destes para os mediastinos posteriores, certo? A inervação do fígado e vesícula biliar, a inervação do fígado basicamente ela é feita pelo plexo nervoso hepático, que é derivado do plexo celíaco, e um ramo hepático do tronco vagal anterior, certo? A vesícula biliar ela é derivada do plexo celíaco. Então, basicamente, essa região do fígado e vesícula biliar, ela é feita por, ela é suprida por regiões celíacas, certo? Ali próximas ao tronco celíaco. Então, pessoal, sobre fígado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela atenção, espero que tenham gostado da aula. Foi uma aula resumo para vocês se situarem aí no tema. E espero que tenham gostado. E é isso, pessoal.